A história de Ester começa em meio ao exílio do povo judeu na Babilônia, um período de desafios, incertezas e esperanças silenciosas. Seu nome verdadeiro, Hadassah, já carregava em si a força da fé e a promessa de Deus para o seu povo. Crescendo sob os cuidados de seu primo Mardoqueu, após a morte de seus pais, Ester aprendeu a valorizar a sabedoria, a coragem e a perseverança, em meio às adversidades de viver como uma judia em terras estrangeiras. Podemos imaginar como ela, ainda jovem, absorvia cada ensinamento, cada oração, como se estivesse sendo moldada para algo maior. Será que muitas vezes nos esquecemos de como Deus prepara silenciosamente aqueles que irão cumprir seus planos? É justamente nesse silêncio que a fé se fortalece. E a história de Ester nos mostra a importância de manter a esperança, mesmo quando ninguém mais parece notar. Desde cedo, Ester aprendeu a viver com discrição, prudência e sabedoria, características que mais tarde seriam decisivas para sua sobrevivência e influência. O ambiente ao seu redor, marcado pela cultura persa, apresentava desafios diários à sua fé e identidade. Cada gesto, cada palavra precisava ser medida, pois sua identidade judaica era preciosa e, ao mesmo tempo, vulnerável. Não é curioso como, mesmo em tempos difíceis, Deus nos ensina a importância de sermos fiéis em pequenas coisas? O cuidado de Mardoqueu em orientá-la espiritualmente mostra que a presença de guias sábios na nossa vida é fundamental para que possamos caminhar com firmeza, mesmo quando o mundo parece contrário. A convivência com Mardoqueu não foi apenas familiar, mas profundamente espiritual. Ele não apenas ensinou Ester sobre tradições e costumes, mas também sobre a importância de confiar nas promessas de Deus. Como um mentor paciente, Mardoqueu a instruía a ouvir o Espírito Santo e discernir cada situação com prudência e fé. Essa preparação silenciosa, muitas vezes imperceptível, é o que molda grandes líderes e defensores do povo de Deus. Será que conseguimos perceber o valor dos pequenos ensinamentos que recebemos diariamente e como eles nos preparam para momentos de grande impacto? O cuidado de Deus nunca é desperdiçado, mesmo quando os dias parecem comuns. Ester, mesmo jovem, demonstrava uma serenidade e maturidade que impressionava. Ela era uma menina que entendia a importância da oração, da leitura da lei e da esperança silenciosa que nasce do coração que confia em cada decisão de sua vida. Era permeada por essa fé, ainda que de forma discreta, quase invisível aos olhos do mundo. Podemos nos inspirar nisso, refletindo sobre como nossa própria fé, muitas vezes silenciosa, pode nos preparar para momentos de grande responsabilidade e liderança espiritual. É impressionante perceber como Deus usa pessoas comuns para cumprir seus planos extraordinários. A vida de Ester também é um testemunho da importância da identidade e da herança espiritual. Crescer como judia em meio a uma cultura estrangeira exigia coragem para manter costumes e crenças. Cada oração, cada lembrança das tradições de seu povo era um fio que a ligava à promessa de salvação e ao amor de Deus, invisível, mas presente. Quantas vezes nos esquecemos de que nossa fé e nossas raízes espirituais nos fortalecem diante de desafios aparentemente impossíveis? Ester nos lembra que nossa origem e identidade são mais do que memórias. São alicerces que sustentam nossa coragem. Mesmo antes de ser escolhida rainha, Ester já era uma figura de esperança silenciosa. Sua vida, ainda que escondida em simplicidade, carregava sinais do propósito divino. Cada escolha de prudência e obediência a Deus a preparava para momentos decisivos que viriam a transformar não apenas sua vida, mas a história de todo o povo judeu. É como se cada dia ordinário fosse um tijolo na construção de um futuro extraordinário.
Será que reconhecemos o valor dos dias silenciosos, que muitas vezes parecem insignificantes, mas são parte da obra de Deus em nossa vida? Ao observar a trajetória de Esther, percebemos que a fé verdadeira não depende de status ou reconhecimento. Antes de qualquer palácio, coroação ou poder, o que realmente importava era a fidelidade a Deus, a confiança em suas promessas e a oração constante. Quando chega o momento de Esther ser apresentada ao rei Assuero, vemos como Deus orquestra cada detalhe de forma silenciosa, porém perfeita. Entre centenas de jovens, a graça, a sabedoria e a delicadeza de Esther chamam a atenção. Mas não apenas sua beleza externa. Era a luz de sua fé e a serenidade de seu coração que a distinguiam. É fascinante perceber que Deus valoriza o que está no interior, o coração que busca o bem, e usa essas qualidades para abrir portas que parecem impossíveis. Será que reconhecemos em nossa própria vida os momentos em que nossas virtudes espirituais podem nos colocar em posições de impacto para cumprir o plano de Deus? Esther sabia que estar no palácio exigia mais do que aparência e etiqueta. Exigia sabedoria e prudência, especialmente para preservar sua fé. Ela precisava navegar cuidadosamente entre costumes persas e os mandamentos de Deus, mantendo seu jejum, suas orações e sua identidade judia sem chamar atenção. Essa habilidade de viver no mundo sem se perder de Deus nos desafia até hoje. Como equilibrar nossos compromissos e responsabilidades com a fidelidade às promessas de Deus? Cada decisão tomada por Esther revelava não apenas inteligência humana, mas a orientação silenciosa do Espírito Santo, guiando seus passos. O rei Assuero, impressionado com a beleza e graça de Esther, escolhe-a para ser a nova rainha. Mas é importante notar que Esther não permitiu que o título ofuscasse sua fé. Ela compreendeu que sua posição era uma oportunidade e uma responsabilidade, e não apenas um privilégio. É uma lição para nós. A verdadeira influência espiritual não vem do poder ou do reconhecimento, mas da disposição de agir com fé, coragem e propósito. E se refletirmos, quantas oportunidades perdemos por não confiar no Espírito Santo para nos guiar em nossas próprias decisões? Enquanto se adapta à vida no palácio, Esther mantém uma postura discreta e sábia, evitando conflitos e buscando sempre agir com discernimento. Cada palavra e gesto eram calculados, não para manipular, mas para preservar sua integridade e honrar a Deus. Essa descrição religiosa nos lembra que a fé verdadeira muitas vezes se manifesta na forma silenciosa, no cuidado com nossas ações diárias e na consistência de nossos valores, mesmo em ambientes adversos. Como será que nossas próprias escolhas revelam nossa fé de maneira silenciosa e poderosa? A influência de Esther começa a se espalhar não apenas pelo palácio, mas também pelo povo judeu que observa suas ações e se inspira em sua coragem e fidelidade. Ela não precisava proclamar sua fé a todos. Sua conduta, sua justiça e seu respeito pelas tradições já falavam mais alto do que palavras. Isso nos ensina que a forma como vivemos, mesmo em silêncio, pode se tornar um testemunho poderoso da obra de Deus. Será que estamos cientes de que nossas atitudes diárias podem inspirar fé e esperança nos outros? É interessante notar como Esther se equilibra entre o mundo da corte e seu coração ligado à oração e à Bíblia. Ela participa das celebrações, conhece o luxo do palácio, mas mantém seu foco no Espírito Santo, na oração e na confiança nas promessas de Deus. Essa dualidade exige disciplina e conexão constante com Deus, lembrando-nos que a fé não é isolada da vida real, mas sim o alicerce que sustenta cada escolha e ação. Já parou para pensar em como podemos refletir essa mesma fidelidade em nosso dia, mesmo em ambientes desafiadores? Esther também começa a compreender o verdadeiro peso de sua posição.
Ela poderia ser uma voz de esperança e proteção para seu povo. Cada decisão estratégica, cada gesto de prudência estava alinhado com a orientação divina. Essa consciência transforma sua vida, mostrando que liderança não é apenas ocupar um trono, mas agir como instrumento de Deus, mesmo em situações de risco e complexidade. Como isso nos inspira a refletir sobre o papel que desempenhamos em nossas comunidades e famílias e como Deus pode nos usar silenciosamente. A escolha de Ester como rainha nos revela a beleza de viver com fé, discernimento e coragem. Sua discrição religiosa, aliada à graça e sabedoria, se torna exemplo de liderança fundamentada no amor de Deus e na esperança de cumprir suas promessas. Antes de continuarmos para os desafios que ela enfrentaria, convido você a interagir nos comentários. Compartilhe como a história de Ester inspira sua própria fé, suas decisões e sua coragem de viver conforme a Bíblia, mesmo diante de situações difíceis. A relação entre Ester e Mardoqueu é um dos pilares silenciosos dessa narrativa bíblica. Mardoqueu não era apenas um primo, mas um verdadeiro pai adotivo, um mentor espiritual e um conselheiro constante. Desde a infância de Ester, ele a ensinou a importância da oração, da fidelidade à Bíblia e da confiança nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua presença representava a figura de um guia que não apenas orienta com palavras, mas com o exemplo de vida. Não é curioso como Deus coloca pessoas estratégicas em nosso caminho para nos preparar para propósitos que ainda nem imaginamos? Vivendo como judeu em terras persas, Mardoqueu sabia o peso de manter a fé em um ambiente que não compartilhava dos mesmos valores. Ele ensinou Ester a discernir os momentos certos para falar e os momentos certos para se calar. Uma sabedoria que mais tarde se tornaria fundamental para a missão dela. Essa habilidade de esperar o tempo de Deus e agir no momento certo é algo que nos desafia até hoje. Será que nós, como Ester, temos ouvido e seguido os conselhos que vêm de pessoas espiritualmente maduras ao nosso redor? O amor e a lealdade de Mardoqueu eram visíveis em cada atitude. Mesmo após Ester ser levada ao palácio, ele não se afastou, mas permanecia próximo, procurando notícias, observando de perto e orando silenciosamente por ela. Esse cuidado revela o quanto Deus valoriza relacionamentos de apoio e intercessão. Quantas vezes nossas orações silenciosas por alguém são justamente o que sustenta essa pessoa em momentos de provação? O exemplo de Mardoqueu nos lembra que estar presente, mesmo à distância, pode mudar o destino de quem amamos. Além de seu papel como mentor, Mardoqueu também foi instrumento de Deus para preservar a vida do rei e, indiretamente, preparar o caminho para que Ester fosse vista como confiável. Ao descobrir um complô contra Assuero e denunciá-lo, Mardoqueu mostrou que sua integridade estava acima de interesses pessoais. Esse ato, aparentemente isolado, mais tarde teria grande importância na história. Isso nos ensina que nenhuma ação justa é pequena demais diante de Deus. Tudo pode ser parte de um plano maior. Ester, por sua vez, valorizava profundamente a orientação de Mardoqueu. Mesmo depois de se tornar rainha, ela seguia suas instruções, o que demonstra humildade e reconhecimento de que a posição não a tornava independente da sabedoria espiritual. Essa postura nos desafia a pensar: será que nós também estamos dispostos a continuar aprendendo e sendo corrigidos, mesmo quando alcançamos posições de destaque ou autoridade? A sabedoria não está em saber ouvir. O relacionamento entre os dois também nos mostra que Deus usa conexões humanas para sustentar seus propósitos. Mardoqueu não tinha acesso direto ao trono, mas sua voz ecoava através de Ester. Da mesma forma, muitas vezes Deus fala conosco por meio de pessoas que amamos e confiamos. O segredo está em ter o coração aberto para reconhecer que esses conselhos podem ser respostas de oração.
Quantas vezes já ignoramos uma palavra sábia apenas para depois perceber que era exatamente o que precisávamos ouvir? Em todo o tempo, Mardoqueu mantinha seu compromisso com a fé e a esperança de salvação para o povo judeu. Ele não apenas cuidava de Ester, mas também intercedia por todos, demonstrando um amor que ultrapassava o vínculo familiar. Essa visão ampla e altruísta é algo que precisamos aprender. A fé não é apenas para benefício próprio, mas para ser compartilhada e aplicada em favor de outros. Será que temos olhado além das nossas próprias necessidades, como Mardoqueu fez? Por fim, a amizade e a influência de Mardoqueu mostram que Deus nunca deixa seus filhos sozinhos. Ele sempre levanta pessoas para nos orientar, fortalecer e nos lembrar das promessas divinas, mesmo nos ambientes mais desafiadores. Antes de passarmos para o momento mais crítico dessa história, convido você a refletir: quem tem sido o seu Mardoqueu? E mais, será que você também tem sido um instrumento de Deus para fortalecer a fé de alguém? Pense nisso, enquanto seguimos para o próximo capítulo da jornada de Ester. O palácio, com todo o seu brilho e aparente estabilidade, estava prestes a ser abalado por uma trama sombria. Amã, um dos homens mais influentes do reino, alimentava um ódio profundo contra Mardoqueu, por este se recusar a se curvar diante dele. O orgulho ferido de Amã cresceu a ponto de se transformar em um plano perverso: exterminar todo o povo judeu. Essa decisão não foi apenas um ataque pessoal, mas um ato de ódio contra as promessas de Deus e contra a esperança que os judeus carregavam. É impressionante como, muitas vezes, as batalhas espirituais que enfrentamos vêm disfarçadas de conflitos humanos, não é mesmo? A notícia desse decreto espalhou-se como fogo, trazendo medo e desespero para o povo de Deus. Em meio a lágrimas e lamentos, Mardoqueu enviou uma mensagem urgente para Ester, revelando a gravidade da situação. Esse momento marca uma virada dramática na história. A jovem rainha, até então silenciosa sobre sua identidade, precisava decidir se arriscaria sua vida para interceder pelo seu povo. A pergunta ecoava: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Será que nós reconhecemos os momentos em que Deus nos coloca exatamente onde estamos para agir com coragem? A primeira reação de Ester não foi precipitada, mas profundamente espiritual. Antes de enfrentar o rei, ela pediu que todo o povo jejuasse e orasse junto com ela por 3 dias. Essa decisão nos ensina que a coragem verdadeira nasce de joelhos, na presença de Deus. Em tempos de crise, Ester nos mostra que a oração e o jejum não são últimos recursos, mas armas poderosas para buscar direção e força. Quantas vezes enfrentamos lutas sem antes buscar a presença do Espírito Santo, confiando apenas na nossa própria capacidade? O risco era enorme. Na lei persa, ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. Fazer isso significava a morte, a menos que ele estendesse seu cetro em sinal de misericórdia. Ester sabia que sua vida estava por um fio, mas sua fé e amor ao povo eram maiores que o medo. Essa postura nos desafia a pensar: estamos dispostos a colocar a nossa vida, nosso conforto e até nossa segurança em risco pela salvação e esperança de outros? A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. O momento de entrar na sala do trono foi como atravessar um campo de incertezas. Podemos imaginar o silêncio tenso, o olhar de todos sobre ela e a respiração suspensa enquanto dava cada passo. E então, o gesto decisivo. O rei estendeu o cetro. A vida foi poupada e a primeira barreira para salvar o povo estava quebrada, mas a batalha estava longe de terminar. Muitas vezes Deus nos dá sinais de favor para que saibamos que estamos no caminho certo, mesmo que a vitória final ainda esteja distante. Com sabedoria e estratégia,
Esther convidou o rei e Amã para 2 banquetes. Ela não revelou de imediato o motivo, aguardando o momento perfeito para expor a trama. Essa paciência estratégica é uma lição de que a coragem não é apenas agir rápido, mas agir certo, no tempo exato. Será que temos esperado o momento certo de falar, agir ou tomar decisões, confiando que Deus está coordenando cada detalhe do plano? No segundo banquete, Esther revelou sua identidade judaica e denunciou o plano de Amã. O rei, tomado de indignação, percebeu que havia sido enganado e traiu a confiança depositada em seu conselheiro. A coragem de Esther não apenas salvou vidas, mas também expôs a maldade e trouxe justiça. Essa é a força de alguém guiado pela fé. Transformar situações de morte em histórias de salvação. Será que entendemos que, muitas vezes, Deus nos chama a ser a voz que denuncia a injustiça e traz luz onde há trevas? Assim, o conflito com Amã e a coragem de Esther se tornam um marco eterno de liderança espiritual e obediência a Deus. A jovem rainha nos ensina que a fé verdadeira não se esconde diante da ameaça, mas se fortalece em oração, espera o tempo certo e fala com autoridade quando chega o momento. A revelação de Esther mudou completamente o rumo da história. O decreto de morte contra os judeus, articulado por Amã, não poderia ser simplesmente anulado, pois as leis persas eram irrevogáveis. Ainda assim, Deus, em sua sabedoria, usou Esther e Mardoqueu para transformar uma sentença de destruição em uma oportunidade de vitória. O rei não apenas puniu Amã, mas também concedeu a Mardoqueu uma posição de honra, permitindo que fosse redigido um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem. É impressionante como Deus não apenas livra, mas transforma a maldição em bênção, a dor em vitória e a ameaça em um testemunho vivo do seu amor e fidelidade. Quando a notícia desse novo decreto se espalhou, o medo se transformou em coragem. O povo judeu, que antes chorava e se vestia de pano de saco, agora se preparava para resistir, confiando que Deus estava com eles. Que deveria ser marcado pela destruição, tornou-se o dia da salvação. Essa virada nos lembra que, por mais sombrias que sejam as circunstâncias, a esperança em Jesus e nas promessas de Deus pode mudar completamente a nossa perspectiva. Você já viveu momentos em que parecia não haver saída, mas Deus reescreveu a história de forma surpreendente? A salvação do povo não foi apenas uma vitória física, mas também espiritual. O que aconteceu nos dias de Esther foi a prova de que o Espírito Santo age de forma estratégica e perfeita, levantando pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Esther não foi apenas uma rainha, mas uma intercessora, uma líder que entendeu que sua vida tinha um propósito muito maior do que seu próprio bem-estar. E isso nos leva a perguntar: estamos vivendo apenas para nossos interesses? Ou estamos dispostos a ser instrumentos nas mãos de Deus para alcançar a salvação e esperança de outros? O povo de Deus não deixou esse milagre no esquecimento. O livramento deu origem à festa de Purim, celebrada até hoje pelos judeus como um memorial da fidelidade de Deus e da coragem de Esther. Essa celebração é um lembrete poderoso de que a gratidão precisa ser cultivada e que devemos sempre lembrar de onde veio a nossa vitória. Muitas vezes, depois de recebermos a resposta à nossa oração, esquecemos de agradecer e de contar aos outros o que Deus fez. Será que temos celebrado e compartilhado as vitórias que o Senhor nos concede? Esther também nos deixa um legado de liderança que ultrapassa gerações. Ela não era perfeita, mas sua disposição de colocar a vida em risco pelo povo e pela vontade de Deus se tornou exemplo eterno. O seu nome está registrado na Bíblia não apenas como rainha, mas como uma mulher de fé
esperança e amor de Deus que inspirou e protegeu seu povo. O impacto da sua coragem se estende até hoje, lembrando-nos que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, pode ser usada para transformar a história. Mardoqueu, agora honrado pelo rei, continuou a exercer influência, sempre em favor do povo e com fidelidade às promessas de Deus. Sua parceria com Ester nos mostra que a vitória não vem de um único herói, mas da união de corações comprometidos com a verdade e a justiça. Essa lição é valiosa para nós como cristãos. A salvação, o avanço da fé e a preservação do amor de Deus muitas vezes acontecem quando trabalhamos juntos, cada um cumprindo o seu papel com humildade e dedicação. O legado de Ester também é um chamado para que reconheçamos o nosso próprio momento como este. Talvez não enfrentemos um decreto de morte, mas todos nós temos situações em que a fé é testada e onde nossa decisão pode mudar a vida de alguém. Seja na família, no trabalho ou na igreja, Deus pode nos posicionar para ser a resposta à oração de alguém. Será que estamos atentos e dispostos a dizer sim quando o Senhor nos chama a agir? Por fim, a história de Ester se encerra como uma canção de esperança e salvação. Ela nos lembra que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A coragem dela e o livramento do povo reforçam a verdade de que o amor de Deus é inabalável e que suas promessas nunca falham. Que possamos carregar esse legado, confiando que quando nos colocamos nas mãos de Deus, Ele é capaz de transformar qualquer história, por mais impossível que pareça, em uma obra-prima da sua graça. Assim, a história de Ester não é apenas um registro antigo nas páginas da Bíblia. É um lembrete vivo de que Deus continua a levantar pessoas comuns para cumprir propósitos eternos. Ele transforma circunstâncias impossíveis em vitórias que glorificam seu nome e usa a fé de homens e mulheres para proteger seu povo e manifestar seu amor. Quando olhamos para a coragem de Ester, vemos que a verdadeira força não está na coroa que ela usava, mas no coração disposto a obedecer ao chamado do Senhor, mesmo diante do risco da própria vida. Isso nos leva a uma pergunta que ecoa até hoje. Será que nós estamos prontos para ser respostas de Deus na vida de alguém? A jornada de Ester é uma inspiração para que não nos deixemos paralisar pelo medo. Ao contrário, é um chamado para viver com fé, esperança e amor de Deus, confiando que quando estamos na presença do Espírito Santo, Ele nos dá direção, sabedoria e coragem para enfrentar qualquer decreto de morte espiritual que o inimigo tente lançar contra nós. O mesmo Deus que guiou Ester é o Deus que cuida de cada detalhe da sua história e que jamais abandona aqueles que confiam nas suas promessas. E se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te convidar a fazer algo especial. Escreva nos comentários qual tema você gostaria que fosse o próximo vídeo aqui no canal. Sua participação ajuda a levar a palavra de Deus mais longe e a criar uma comunidade onde juntos fortalecemos a fé. Além disso, conte nos comentários se já viveu que Deus te posicionou para algo grandioso, assim como fez com Ester. Sua experiência pode inspirar e encorajar muitas outras pessoas. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui sempre compartilhamos mensagens e histórias da Bíblia que fortalecem a fé, renovam a esperança e lembram do amor de Deus que nos envolve todos os dias. Quando você se inscreve, não perde nenhum conteúdo que pode ser exatamente a resposta que você ou alguém próximo precisa ouvir. Para encerrar, deixo uma mensagem inspiradora da própria Palavra de Deus, registrada no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que essa verdade esteja gravada no seu coração, lembrando que, assim como esteve com Ester, o Senhor está com você, te sustentando e guiando em cada passo.